Vamos hoje falar sobre um filme um tanto questionável. Basicamente, um filme que é mais um terror trash, que tem a morte de um unicórnio envolvida. E aí, você já tem uma ideia de qual é a nossa discussão de hoje? Mas antes de entrarmos mais a fundo sobre esse assassinato, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. A Morte de um Unicórnio lançou o ano passado, porém chegou somente na plataforma da Amazon esse ano. A Nathalie, mas já estava antes liberado? Sim, só que você tinha que pagar. Dessa vez ele já está liberado. Nós vamos acompanhar um pai e uma filha que estão indo para um retiro, o melhor jeito de se dizer isso, passar o final de semana quando acidentalmente acabam atropelando um unicórnio e matando ele. Sem ter o que fazer, o que eles têm é a brilhante ideia de simplesmente colocar o bicho dentro do carro deles e ir direto para o retiro como se nada tivesse acontecido. Chegando lá, a filha dele ainda continua um tanto perturbada com tudo que havia acontecido, enquanto o pai finge que nada tinha acontecido e vai atender o seu cliente. Gente, vou ser bem sincera, eu demorei um pouco para identificar o que ele era, até identificar que ele era um advogado. E a ideia era, ele estava indo lá, já que seu cliente estava quase falecendo e eles estavam vendo distribuir o que iriam fazer com toda a fortuna do velho, como iria se direcionar os negócios dele. Enquanto isso, quando o unicórnio acabou sendo morto, sangue acabou espirrando tanto nela quanto nele. E algo começou a mudar. As espinhas que haviam no rosto dela começaram a desaparecer, enquanto a visão dele começou a melhorar. Quando vi essa cena até da visão, gente, me lembrou muito Homem-Aranha. Aí que tudo começa a ficar mais estranho, porque o unicórnio que estava dentro do carro não estava morto. E o mais estranho ainda era que esse sangue do unicórnio era capaz de curar as doenças. E o velho, vendo isso, cresceu o olho, gente, melhor jeito de se dizer, e quis então utilizar dele, já que ele estava quase morrendo. Só que as coisas saem do controle, e tudo que era para ser uma coisa bonitinha, já que todos os unicórnios são bonitinhos, vamos assim dizer, se transforma em uma grande tragédia. Gente, eu achei esse filme, na verdade, a primeira vez no TikTok, e eu fiquei muito curiosa, porque na verdade eu sabia que ia ser um filme trash, literalmente trash, não dava nem pra esperar uma grande coisa dele, e é o que ele nos entregou. Nós temos unicórnios extremamente feios, porque a gente sempre tem aquela ideia de um unicórnio bonitinho, fofinho e tudo, é uma coisa feia e um animal indo atrás de vingança. Porém, eu tenho que admitir com o que eu vi na internet, gente. Como que um filme desses conseguiu um elenco bom? Porque assim, a gente não vê um grande roteiro nessa história. A gente entende que a morte de um unicórnio é pra ser uma coisa trash, literalmente trash, aquele sombrio cômico, apesar de não ser uma coisa tão cômica, é só trash. Então você se pergunta, como um filme desses conseguiu um elenco bom? Porque a filha, quem já viu o filme, é a Jenna Ortega, e quem faz o pai é o Homem-Formiga. Então assim, a gente tem um elenco bom, de que o filho do milionário, eu não lembro quais foram os outros filmes que ele fez, mas se eu não me engano, ele também fez Jogos Vorazes. Nós temos um elenco de peso para uma história meia boca. Porém, ela acaba nos entretendo justamente por toda a situação que ele nos entrega. Como eu disse pra vocês, gente, eles acabam matando o unicórnio e descobrem que o sangue do unicórnio é capaz de criar qualquer doença. Aí começam a criar uma ideia de criar uma farmácia em cima disso, que surge aquela questão, que é um ponto muito interessante. Não seria um remédio que estaria disponível para todas as pessoas, porque o pai, quando vira e fala para a filha, mas veja bem, nós estamos fazendo uma coisa boa, imagine se a sua mãe tivesse tido a oportunidade de alcançar esse remédio. Ela vira e fala, você acha que pessoas como a mamãe e de outras de níveis mais baixos vão ter condições de atingir esse remédio, de conseguir esse remédio? Mostrar realmente isso, que
muitas vezes certos remédios são feitos só para quem tem dinheiro e não para todo mundo. Trabalha esse ponto. E também aquela questão de uma lenda totalmente diferente do unicórnio, porque, como a pessoa disse, é um filme totalmente diferente. Nós estamos acostumados com aquela coisa fofinha, bonitinha do unicórnio que está sempre lá para ajudar e no final se torna um bicho totalmente vingativo, querendo vingança pelo que aconteceu. Então, em certos contextos, a gente tem que admitir que o filme trabalha uma coisa bacana e interessante. Aquela visão diferente do que é o unicórnio. Transformar um animal bonitinho e fofinho em algo sombrio e vingativo. Porém, não posso negar que ainda assim o filme é um troço sem pé nem cabeça. Não que você não consiga entender a história em si, gente, mas é uma coisa louca de que o velho viveu a vida inteira lá e nunca viu um unicórnio e de repente surge esse unicórnio. Porra, o cara mora lá e nunca viu esse bicho. Da onde surgiu esse unicórnio? Entende? E toda a questão do surgimento da lenda, do que seria possível com um unicórnio. Então, assim, nesse sentido que eu achei interessante o filme, ele dar uma ideia diferente sobre o unicórnio, porque se a gente for realmente analisar o contexto do roteiro, o filme é muito trash. Literalmente é muito sem sentido. É justamente pra ser aquele sombrio cômico, distorcer as coisas, mudar a visão. Mas bato novamente nessa tecla. Como é que eles conseguiram um elenco bom pra fazer esse tipo de filme? Ainda se torna um tanto ponto, mais do meu ponto de vista, um filme tanto questionável, é a questão do personagem da Jenna Ortega, porque assim, a lenda diz que o unicórnio só se acalmaria com uma jovem de coração puro. Cara, tipo, qual a ideia dessa? Eu acho que no meu ponto de vista seria melhor se ficasse naquela questão de uma jovem que realmente teve uma perda muito difícil e foi difícil de lidar. Eu acho que nesse sentido que daria melhor a lenda do que nesse ponto de uma jovem de coração puro. Por que isso? Ah, porque ela tentou a todo instante ajudar o bicho? Ficou meio perdido nisso. Analisando, gente, no meu ponto de vista, de 0 a 5, eu vou dar um 3,5 porque eu tô sendo legal, tá, com o filme. O filme não é ruim, entendam isso, gente. O filme em si não é ruim. Ele tem até uma base interessante, como eu disse, mas ele é muito trash. Não dá pra dar um 5 justamente porque o filme é extremamente trash. Ele ultrapassa uma ideia muito doida que você fica, tá, né, unicórnios vingativos assassinos. Mas o que torna o filme interessante também é isso. Então, por isso, o 3,5. Fora também a questão de que a gente tem um elenco muito bom. Mas uma coisa eu tenho que concordar com o que a minha mãe disse. Eu acho que a Jenna Ortega tem que começar a mudar um pouco essa questão de trabalhos de filmes que ela faz. Ela tá ultimamente se focando muito nessa questão de filmes sombrios, macabros, que ela faz Wandinha, fez aquele do Beetlejuice também, fez esse também. Mudar um pouco esse estilo de sombrio e ir para um estilo um pouco diferente, porque senão eu acho que a atriz vai ficar realmente marcada. Se vocês ainda não viram esse filme, gente, já acharam no TikTok, ele tá liberado no catálogo da Amazon Prime. O que eu sempre digo é, assistam e tirem a conclusão final de vocês. Eu achei interessante. Sim, é interessante, mas não é um filme, nossa, com um roteiro gigantesco, tá? É o que eu posso dizer. É um filme com uma premissa diferente, tem uma visão, realmente mostrou naquele sentido de que o remédio seria só entregue para pessoas que tivessem condições financeiras, mostrando que muitas vezes acontece isso. Mas eu repito, assistam e tirem a conclusão final de vocês. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu A Morte de um Unicórnio, o que você achou? Qual que é a sua opinião sobre esse filme? Comenta aqui embaixo ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Instagram, no meu e-mail. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não já deixou o like no começo do vídeo, deixe agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!